Forçada a casar com um homem que ela nunca viu, Helena descobriu que, às vezes, o destino nos leva exatamente para onde precisamos estar, mesmo quando achamos que estamos sendo punidas. Esta é a história de uma jovem que aceitou um casamento impossível com um barão viúvo preso a uma cadeira de rodas e encontrou nele não apenas um marido, mas o amor mais verdadeiro que poderia imaginar. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O sino da Igreja Matriz de São João del Rei tocava anunciando meio-dia quando Helena Cristina Almeida recebeu a notícia que mudaria sua vida para sempre. Era um sábado de março de 1923 e o calor sufocante daquela tarde mineira parecia prenunciar tempestades que iam muito além do clima. Sentada na varanda dos fundos da modesta casa onde vivia com a avó, Helena bordava um enxoval que provavelmente nunca usaria. Tinha 22 anos, cabelos castanhos escuros que insistia em prender num coque simples, olhos verdes que herdara da mãe falecida e uma beleza discreta que passava despercebida sob roupas sempre modestas e comportamento contido. Não era o tipo de moça que chamava a atenção nas festas da sociedade local, principalmente porque raramente era convidada para tais eventos. Sua avó materna, Dona Albertina Mendes, havia criado Helena sozinha desde que a menina tinha apenas 5 anos. A mãe morrera de febre tifoide numa epidemia que varreu a cidade, e o pai, um comerciante português de passagem, nunca mais fora visto depois de receber a notícia da morte da esposa. Simplesmente desaparecera, deixando apenas dívidas e uma filha pequena para trás. Dona Albertina era costureira, uma das melhores da região. Suas mãos hábeis transformavam tecidos simples em vestidos elegantes para as senhoras da alta sociedade mineira. Era através dessas encomendas que mantinha a casa modesta, mas digna, garantindo que Helena estudasse as primeiras letras e aprendesse prendas domésticas adequadas a uma moça de família, ainda que sem fortuna. Naquela tarde, Dona Albertina chegou em casa mais cedo que o habitual. Helena percebeu imediatamente que algo estava errado. A avó caminhava devagar demais. O rosto normalmente sereno estava tenso, e suas mãos tremiam levemente quando tirou o chapéu de palha que usava para se proteger do sol. Vovó, aconteceu algo? A senhora não está bem. Dona Albertina sentou-se pesadamente numa das cadeiras de vime da varanda. Pediu água e Helena correu para buscar um copo da moringa, que mantinham sempre fresca. A avó bebeu lentamente, como se precisasse daquele momento para reunir coragem. Preciso conversar com você, menina. É sobre seu futuro. Helena sentiu um aperto no peito. Conversas sobre futuro nunca eram boas notícias para moças órfãs e sem dote. O que aconteceu, vovó? Conte-me, por favor. Dona Albertina respirou fundo, suas mãos ainda tremendo ligeiramente enquanto segurava o copo vazio. Seu olhar não encontrava o de Helena, fixando-se em algum ponto indefinido no quintal onde galinhas ciscavam indiferentes ao drama humano se desenrolando na varanda. Estava na casa da baronesa Eugênia, fazendo os ajustes finais no vestido que ela encomendou para o casamento do filho. A avó pausou, como se as próximas palavras custassem fisicamente a sair. Ela me procurou depois, em particular. Fez uma proposta. Uma proposta. Helena franziu a testa sem entender aonde aquilo levava. Uma proposta de casamento. Para você. Helena deixou cair a agulha que segurava. O bordado escorregou do colo, caindo no chão de tábuas da varanda. Casamento? Mas, vovó, eu mal conheço alguém da sociedade. Quem poderia querer casar comigo? Dona Albertina finalmente olhou para a neta e Helena viu lágrimas nos olhos da mulher que a criara com tanta dedicação. O barão Henrique Vasconcelos de Albuquerque. Ele precisa de uma esposa. Helena conhecia o nome, como todo mundo em São João del Rei conhecia. O barão Henrique era figura lendária na região. Herdeiro de uma das famílias mais antigas e ricas de Minas Gerais, dono de fazendas de café e gado, proprietário de ações em companhias de mineração e ferrovias. Um homem poderoso, respeitado, temido por alguns, e também um homem marcado pela tragédia. 3 anos antes, em 1920, o barão Henrique sofrera um acidente terrível.
Estava inspecionando obras de uma nova estrebaria em sua fazenda principal quando parte da estrutura desabou. Ficou preso sob vigas de madeira pesada por horas até ser resgatado. Sobreviveu, mas suas pernas não. Os médicos fizeram o que puderam, mas o veredito foi cruel e definitivo. Nunca mais caminharia. Pouco depois da tragédia, sua esposa, a bela e jovem baronesa Cecília, morreu durante um parto difícil. A criança, um menino, também não sobreviveu. Em questão de meses, o barão Henrique perdera a mobilidade, a esposa e o herdeiro que tanto desejava. Desde então, vivia recluso em sua fazenda, sendo visto na cidade apenas em raras ocasiões, sempre empurrado em uma cadeira de rodas por criados. Mas, vovó, o barão tem 40 anos, é viúvo e... Helena hesitou, procurando palavras que não soassem cruéis. Ele não pode andar. Por que ele quereria se casar novamente? E por que comigo? Dona Albertina se levantou e começou a andar pela varanda, suas mãos entrelaçadas nas costas, numa postura que Helena reconhecia. Era como a avó ficava quando precisava dizer algo muito difícil. A baronesa Eugênia é cunhada do barão Henrique, irmã da falecida esposa dele. Ela me contou que ele definhou muito desde a morte de Cecília. Não é apenas o corpo que sofre, Helena. É a alma. Ele se fechou completamente. Recusa visitas. Passa os dias trancado na biblioteca ou no escritório cuidando dos negócios. Vive como se já estivesse morto por dentro. E o que isso tem a ver comigo? A família está preocupada. Acham que ele precisa de uma razão para viver. Alguém que cuide dele não apenas fisicamente, mas que traga a vida de volta àquela casa grande e silenciosa. Dona Albertina parou de andar e olhou diretamente para Helena. E você, minha neta, precisa de segurança. Precisa de um futuro que eu não posso mais garantir. O coração de Helena começou a bater mais rápido. Vovó, a senhora está doente? É isso? Estou ficando velha, menina. Tenho 67 anos. Minhas mãos não são mais tão firmes quanto eram. As encomendas estão diminuindo. A avó fez uma pausa pesada. E há dívidas. Dívidas que seu pai deixou e que eu venho pagando aos poucos há anos, mas que ainda existem. Se eu morrer amanhã, você ficará sozinha no mundo, sem recursos, sem proteção, sem nome que a ampare. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Nunca tinha ouvido a avó falar assim, tão abertamente sobre sua própria mortalidade, sobre as dificuldades financeiras que sempre tentara esconder. A proposta da baronesa é clara, continuou Dona Albertina. O barão Henrique precisa de uma esposa que cuide da casa, que seja companhia em sua solidão, que traga respeitabilidade de volta ao seu nome. Em troca, você terá título, segurança financeira, uma posição na sociedade. E eu terei paz de espírito sabendo que você estará protegida quando eu me for. Mas ele não me conhece. Eu não o conheço. Como pode haver casamento sem sequer nos vermos antes? Haverá um encontro, claro. A baronesa Eugênia arranjará tudo. Mas, Helena, preciso que entenda uma coisa. A voz da avó ficou mais firme. Isto não é um conto de fadas. Não é sobre amor ou romance. É sobre sobrevivência. É sobre garantir que você não termine como tantas outras moças sem família e sem recursos, passando necessidades, dependendo da caridade alheia, ou pior. O pior ficou suspenso no ar. Não dito, mas entendido. Moças sozinhas e sem recursos tinham opções muito limitadas e frequentemente terríveis. Helena pegou o bordado do chão, alisando o tecido com mãos que tremiam levemente. Seu futuro estava sendo decidido naquela conversa, naquela tarde sufocante de março. Parte dela queria gritar, recusar, dizer que preferia pobreza honesta a ser vendida como gado no mercado. Mas outra parte, a parte prática que a avó cultivara ao longo dos anos, entendia a realidade crua. Não tinha escolha verdadeira. Quando seria esse encontro? Amanhã. Domingo após a missa das 11 horas. A baronesa Eugênia nos convidou para o almoço em sua casa. O barão estará presente. Tão rápido! Helena sentiu pânico subir por sua garganta. Vovó, eu não estou preparada. Não sei o que dizer. Como me comportar diante de um barão. Você é inteligente, educada e tem bom coração. Isso é mais do que muitas moças da alta sociedade podem oferecer.
Dona Albertina aproximou-se e segurou as mãos da neta. Sei que estou pedindo muito, minha menina. Sei que toda moça sonha com casamento por amor, com marido jovem e saudável, com bailes e romances. Mas a vida nem sempre nos dá o que sonhamos. Às vezes, nos dá o que precisamos, mesmo que não seja o que queremos. E se ele me rejeitar? Se olhar para mim e decidir que não sirvo? Então voltaremos para casa e seguiremos como estamos. Mas, Helena, a voz da avó ficou suave, quase suplicante. Se ele aceitar, peço que considere seriamente. Não apenas por você, mas por mim também. Deixe-me partir deste mundo sabendo que você está segura. Aquelas palavras foram como uma punhalada. Helena nunca tinha pensado que sua avó pudesse estar tão perto da morte, tão preocupada com o futuro. Sempre a vira como uma fortaleza inabalável, capaz de superar qualquer adversidade. Mas agora, olhando para aquela mulher que amava mais que tudo, viu pela primeira vez a fragilidade, o cansaço, o peso dos anos e das preocupações. Está bem, vovó. Irei ao almoço. Conhecerei o barão. E depois, veremos. Dona Albertina abraçou a neta com força, e Helena sentiu as lágrimas da avó molhando seu ombro. Obrigada, minha menina. Obrigada por ser tão forte. Mas Helena não se sentia forte. Sentia-se como uma folha sendo levada pela correnteza de um rio, sem controle sobre seu próprio destino. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, olhando para o teto de madeira da casa modesta, Helena tentou imaginar como seria sua vida casada com um homem que não conhecia. Um homem marcado por tragédias. Um homem preso a uma cadeira de rodas. Tentou imaginar a casa grande onde viveria, os criados que teria sob seu comando, as responsabilidades de ser baronesa. Tentou imaginar o próprio barão. Seria cruel, amargo, gentil apesar do sofrimento. Conseguiria ela trazer alguma luz para a vida dele, como a família esperava? As perguntas giravam em sua mente sem respostas, mantendo-a acordada até as primeiras horas da madrugada. Quando finalmente adormeceu, sonhou com corredores imensos e vazios, onde ecos de seus próprios passos eram a única companhia. O domingo amanheceu claro e quente. Helena acordou com o canto dos galos e o cheiro de café fresco que a avó já preparava na cozinha. Levantou-se devagar, o estômago embrulhado de nervosismo. Lavou-se cuidadosamente na bacia de porcelana que mantinham no quarto, penteou os cabelos longos e os prendeu num coque elaborado, mais trabalhado do que usava normalmente. Dona Albertina havia separado o melhor vestido de Helena, um modelo em algodão azul marinho com gola branca de renda, mangas compridas e saia na altura adequada dos tornozelos. Era simples, mas bem cortado e perfeitamente costurado, testemunho da habilidade da avó. Sapatos de couro preto, também simples, mas bem cuidados, completavam o conjunto. "Você está linda", disse Dona Albertina quando Helena apareceu pronta. "Parece uma verdadeira dama." Helena olhou-se no pequeno espelho da parede e mal reconheceu a moça que a encarava de volta. Parecia mais velha, mais séria, mais adequada para o papel que estava prestes a assumir, talvez. Foram à missa das 11 na igreja matriz, como faziam todos os domingos. Mas naquele dia Helena mal ouviu as palavras do padre. Sua mente estava ocupada demais com o que viria depois. Olhou ao redor durante o sermão e viu as famílias importantes da cidade em seus lugares habituais. Os Andrade na frente à direita, os Tavares à esquerda, os Costa e Silva no meio. Gente que ela conhecia de vista, mas que habitavam um mundo completamente diferente do seu. Seria um desses mundos que ela entraria se casasse com o barão. Aquelas mulheres bem vestidas, com joias discretas, mas caras, com criadas acompanhando-as, aceitariam uma costureira órfã como igual? Ou ela sempre seria vista como intrusa, alguém que não pertencia verdadeiramente àquela esfera social? Depois da missa, Dona Albertina e Helena caminharam pelas ruas de paralelepípedos de São João del Rei em direção ao bairro nobre onde ficava a residência da baronesa Eugênia. A casa era um sobrado imponente, pintado de branco com detalhes em azul, cercado por um jardim bem cuidado, onde roseiras floresciam abundantemente. Uma criada de uniforme impecável as recebeu na porta e as conduziu através de um corredor decorado com quadros e móveis de jacarandá,
até uma sala de estar que era maior que toda a casa de Helena. Ali, sentada num sofá de veludo verde escuro, estava a baronesa Eugênia. Ela tinha cerca de 50 anos, cabelos grisalhos presos num penteado elaborado, vestido de seda cinza com renda preta nas mangas, expressão séria, mas não cruel. Levantou-se quando elas entraram, estendendo a mão para Dona Albertina. Dona Albertina, que prazer recebê-las. E esta deve ser a senhorita Helena. Helena fez uma reverência educada, como a avó lhe ensinara. Baronesa, é uma honra estar em sua casa. A baronesa estudou Helena por um longo momento, seus olhos azuis claros avaliando cada detalhe. A postura, as roupas, as mãos, o rosto. Helena forçou-se a manter o olhar firme, a não baixar os olhos como uma criança tímida. Se ia fazer isso, se ia realmente considerar aquele casamento impossível, precisava mostrar que tinha alguma dignidade. Finalmente, a baronesa assentiu, parecendo satisfeita com o que viu. Por favor, sentem-se. Oferecerei chá enquanto aguardamos meu cunhado. Então o barão ainda não chegara. Helena não sabia se sentia alívio ou se a espera apenas prolongava a tortura. Sentou-se numa poltrona de espaldar alto, as mãos cruzadas educadamente no colo, enquanto a baronesa servia chá em xícaras de porcelana tão finas que parecia que se quebrariam ao menor toque. Senhorita Helena, começou a baronesa, servindo o chá com movimentos precisos e elegantes. Imagino que sua avó tenha explicado a situação de meu cunhado. Sim, baronesa. Explicou sobre o acidente e sobre... Helena hesitou procurando palavras adequadas, sobre as dificuldades que ele tem enfrentado desde então. Dificuldades é um eufemismo gentil. A baronesa tomou um gole de chá. Meu cunhado era um homem vibrante, cheio de vida e ambição. O acidente não apenas tirou suas pernas, tirou sua vontade de viver. E depois, quando minha irmã morreu, ele simplesmente se fechou completamente. Vive como um fantasma em sua própria casa. Sinto muito por suas perdas, baronesa, disse Helena sinceramente. Obrigada, mas não as trouxe aqui para lamentar o passado. Trouxe porque acredito que você pode ajudar Henrique a encontrar um futuro. A baronesa colocou a xícara na mesinha lateral. Não vou mentir, senhorita Helena. Não procuro uma esposa apaixonada para meu cunhado. Procuro alguém prático, sensato, que entenda que este é um arranjo de conveniência mútua. Alguém que não chegue com expectativas românticas impossíveis, mas que também não seja frio ou indiferente. Alguém que possa trazer um pouco de calor humano de volta àquela casa gelada. Entendo, disse Helena, embora não tivesse certeza se realmente entendia. Você receberá tudo o que uma baronesa merece. Casa, criados, roupas, joias adequadas à sua posição. Henrique é generoso, não é o tipo de homem que economiza em gastos domésticos. Mas em troca, espera-se que administre a casa, que seja uma presença constante, que não o abandone quando as coisas ficarem difíceis. Porque haverá dias difíceis, senhorita Helena. Dias em que ele estará de mau humor, em que a dor física o torturará, em que a amargura falará mais alto que a razão. Não espero vida fácil, baronesa. A vida nunca foi fácil para mim. Exatamente por isso, acredito que você seja adequada. A baronesa sorriu pela primeira vez, uma expressão que suavizou seu rosto austero. Moças que cresceram em berços de ouro geralmente não têm estrutura para lidar com adversidades reais. Você tem. O som de rodas sobre o piso de madeira interrompeu a conversa. Helena sentiu seu coração acelerar. Uma porta lateral se abriu e um criado entrou empurrando uma cadeira de rodas de madeira escura e couro, e nela estava o homem que poderia se tornar seu marido. O barão Henrique Vasconcelos de Albuquerque tinha 40 anos, mas poderia facilmente passar por mais novo não fosse a expressão dura em seu rosto. Cabelos negros cortados curtos, começando a grisalhar nas têmporas, olhos castanhos escuros sob sobrancelhas grossas, mandíbula forte marcada por uma barba bem aparada, ombros largos e braços evidentemente fortes, desenvolvidos pelos anos, empurrando a própria cadeira. Vestia um terno escuro perfeitamente cortado, camisa branca impecável, gravata de seda. Era, Helena teve que admitir, um homem bonito. Mas havia algo em seus olhos, uma dureza, uma frieza, que a fez querer recuar.
Eram os olhos de alguém que sofreu demais e construiu muros ao redor da própria alma. Henrique, disse a baronesa Eugênia, levantando-se, obrigada por vir. Estas são Dona Albertina Mendes e sua neta, a senhorita Helena Almeida. O barão assentiu brevemente para Dona Albertina, e então seu olhar fixou-se em Helena. Ela forçou-se a não desviar os olhos, mantendo o olhar firme, enquanto ele a estudava com a mesma intensidade avaliadora que a baronesa usara minutos antes. Senhorita Helena, disse ele finalmente. Sua voz era profunda, educada, mas completamente desprovida de calor. Minha cunhada me informou que você está considerando minha proposta de casamento. Proposta parecia uma palavra muito generosa para aquilo, mas Helena manteve a voz calma. Sim, senhor barão. Estou considerando. Imagino que esteja se perguntando por que um homem como eu procuraria casamento com alguém que não conhece. A honestidade é sempre apreciada, respondeu Helena, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Um fantasma de algo que poderia ter sido um sorriso passou pelo rosto do barão. Então, serei honesto. Preciso de uma esposa porque minha família não me deixa em paz, até que eu case novamente. Acham que estou definhando sozinho naquela casa e provavelmente estão certos. Mas não procuro amor, senhorita Helena. Não procuro romance. Procuro alguém que administre minha casa, que seja uma presença educada em ocasiões sociais necessárias e que não me importune com expectativas emocionais que não posso atender. As palavras eram brutalmente honestas, quase cruéis em sua franqueza. Helena viu Dona Albertina se mexer desconfortavelmente na cadeira, e a baronesa Eugênia abrir a boca como se fosse protestar, mas Helena falou antes. Aprecio sua honestidade, senhor barão. Então, permita-me ser igualmente franca. Não tenho ilusões românticas sobre este arranjo. Entendo que seria um casamento de conveniência para ambas as partes. Você receberia uma esposa que cuida de sua casa e o representa socialmente. Eu receberia segurança e posição. É uma transação clara. O barão a estudou com renovado interesse. Sem sentimentalismos? Sem sentimentalismos, confirmou Helena, embora algo dentro dela doesse ao dizer aquelas palavras. Mas também espero respeito mútuo. Posso não ser de família nobre, senhor barão, mas sou de família honesta. Minha avó me criou com dignidade e valores. Espero ser tratada com consideração, não como uma empregada de luxo. O silêncio que se seguiu foi tenso. A baronesa Eugênia parecia chocada com a ousadia de Helena. Dona Albertina estava pálida, claramente temendo que a neta tivesse arruinado tudo. Mas o barão Henrique simplesmente continuou observando Helena com aqueles olhos escuros e impenetráveis. Então ele fez algo inesperado. Sorriu. Não era um sorriso completo, apenas um pequeno curvamento dos lábios, mas estava lá. Você tem coragem, senhorita Helena. Não esperava isso. A maioria das moças em sua posição simplesmente concordaria com tudo, ansiosa demais pela posição para arriscar contrariar-me. Não sou a maioria das moças, respondeu Helena. Evidentemente não. Ele pausou, parecendo considerar. Está bem. Aceito suas condições. Respeito mútuo, consideração adequada. Posso oferecer isso. E, em troca, espero eficiência na administração da casa, presença nas ocasiões sociais necessárias e... Ele hesitou pela primeira vez. E paciência nos dias difíceis. Porque haverá dias difíceis. Helena assentiu lentamente. Entendo. Então temos um acordo? O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que todos na sala podiam ouvi-lo. Este era o momento. Se dissesse sim agora, sua vida mudaria para sempre. Deixaria a pequena casa que conhecia, a avó que amava, a vida simples mas própria. Entraria num mundo de riqueza e privilégio, mas também de expectativas e responsabilidades que mal podia imaginar. Tornar-se-ia esposa de um homem que acabara de conhecer, que deixara claro que não havia espaço para amor naquele arranjo, mas olhou para sua avó, viu a esperança e o medo nos olhos cansados da mulher que sacrificara tanto por ela. Pensou nas dívidas, na velhice chegando, na incerteza do futuro, e pensou em si mesma, nas opções limitadas que tinha, na realidade crua de ser uma moça órfã e sem recursos em 1923. Temos um acordo, disse finalmente.
sua voz firme apesar do turbilhão de emoções. A baronesa Eugênia soltou um suspiro de alívio. Dona Albertina fechou os olhos brevemente e Helena viu uma lágrima escorrer por sua bochecha. O barão Henrique simplesmente assentiu, como se estivessem fechando um negócio comercial qualquer. Ótimo. Meu advogado preparará os contratos necessários. O casamento pode acontecer em 3 semanas, tempo suficiente para preparativos adequados e para que os banhos sejam anunciados conforme exige a lei. A baronesa Eugênia cuidará de providenciar seu enxoval apropriado. Você e sua avó virão morar na fazenda imediatamente após o casamento. Minha avó também? Helena não esperava isso. Naturalmente, a casa é grande e há quartos mais que suficientes. Seria cruel separá-las quando não há necessidade. Além disso, sua avó pode continuar seu trabalho de costura se desejar, ou simplesmente viver confortavelmente seus últimos anos. A escolha é dela. Era uma generosidade que Helena não esperava e sentiu gratidão genuína. Obrigada, senhor barão. Isso significa muito. É prático, não generoso. Uma esposa menos preocupada com a família é uma esposa mais eficiente em suas funções. Ele fez sinal para o criado. Agora, se me dão licença, tenho outros compromissos hoje. E assim, tão abruptamente quanto chegara, o barão Henrique saiu da sala, as rodas de sua cadeira fazendo um som suave mais definitivo sobre o piso de madeira. Helena ficou olhando a porta por onde ele desaparecera, tentando processar o que acabara de acontecer. Em menos de 1 hora, prometera-se em casamento a um homem que não conhecia, concordara em mudar completamente de vida, aceitara tornar-se baronesa, com todas as responsabilidades que o título implicava, e fizera tudo isso com a frieza de quem assina um contrato comercial, sem espaço para emoções ou segundas intenções. Bem, disse a baronesa Eugênia, claramente satisfeita, isso foi melhor do que eu esperava. Henrique raramente concorda com algo tão rapidamente. Você causou boa impressão, senhorita Helena. Mas Helena não se sentia triunfante. Sentia-se como se tivesse vendido algo precioso, embora não soubesse exatamente o que. Sua liberdade, sua possibilidade de amor verdadeiro, seus sonhos, por mais vagos que fossem. Nos dias que se seguiram, a vida de Helena virou de cabeça para baixo. A baronesa Eugênia tomou conta de todos os preparativos com eficiência militar. Helena foi medida e ajustada para um guarda-roupa completo, de roupas adequadas a uma baronesa. Vestidos de dia em tecidos finos, vestidos de noite em sedas e veludos, roupas de montaria que provavelmente nunca usaria, camisolas e roupões de linho e renda, sapatos de todos os tipos, chapéus enfeitados, luvas, leques, chales. Tudo era de qualidade superior, nada que Helena jamais tivera antes. Quando experimentava aquelas roupas caras diante do espelho da modista, mal reconhecia a moça, que a encarava de volta. Parecia uma atriz fantasiada para um papel que ainda não decorara as falas. Dona Albertina trabalhava incansavelmente em peças do enxoval que a baronesa não comprara pronta. Lençóis bordados, toalhas de mesa com monogramas, guardanapos delicadamente trabalhados. Era seu presente para a neta, o produto de suas mãos hábeis, que logo não teriam mais que trabalhar por necessidade. Helena também estava aprendendo. A baronesa Eugênia insistira em dar-lhe aulas intensivas sobre etiqueta social, administração de casa grande com numerosos criados, contabilidade doméstica e os 1000 detalhes que uma baronesa deveria saber. Era informação demais em tempo muito curto, e Helena passava as noites com dor de cabeça, tentando memorizar quais talheres usar em cada ocasião, como dirigir-se adequadamente a cada nível da hierarquia social, como organizar um jantar formal. Você aprenderá com o tempo, tranquilizava a baronesa quando via o desespero nos olhos de Helena. Ninguém espera a perfeição imediata. Apenas conduza-se com dignidade e bom senso, e o resto virá naturalmente. Mas Helena não se sentia natural. Sentia-se como uma impostora prestes a ser descoberta. Os banhos foram publicados conforme exigido, anunciando o casamento próximo entre o barão Henrique Vasconcelos de Albuquerque e a senhorita Helena Cristina Almeida. A notícia causou grande comoção em São João del Rei. Afinal, o barão era figura importante,
e seu casamento com uma moça desconhecida, filha de costureira, era material perfeito para fofocas. Helena ouvia os comentários quando ia à igreja ou ao mercado. Algumas pessoas eram gentis, congratulando-a com sinceridade. Outras eram obviamente invejosas, fazendo comentários ácidos mal disfarçados sobre moças que se vendiam por títulos e dinheiro. Helena aprendeu rapidamente a manter o rosto sereno e indiferente, a não responder provocações, a simplesmente sorrir educadamente e seguir em frente. O barão Henrique não apareceu mais. Não houve corte, não houve visitas, não houve conversas para se conhecerem melhor. Apenas mensagens formais através da baronesa Eugênia sobre detalhes práticos. A cerimônia seria na capela da fazenda, apenas família próxima e testemunhas necessárias, nada de grande festa ou celebração pública. Era como se estivessem organizando uma fusão de empresas, não um casamento. Na noite anterior ao casamento, Helena não conseguiu dormir. Ficou na janela de seu pequeno quarto, olhando para a rua tranquila de São João del Rei, tentando gravar na memória cada detalhe daquela vida que estava deixando para trás. A casa modesta, mas acolhedora, a rua de paralelepípedos, onde brincara quando criança, os sons familiares da vizinhança. Amanhã seria baronesa. Viveria numa fazenda que nunca vira, numa casa que não conhecia, ao lado de um homem que era praticamente um estranho. Cumpriria deveres que apenas vagamente entendia. Representaria uma família em ocasiões sociais, onde seria julgada por cada palavra e gesto. Estava preparada para isso? Provavelmente não. Mas tinha escolha? Também não. Minha menina. A voz suave de Dona Albertina veio da porta. Ainda acordada? Não consigo dormir, vovó. A avó entrou e sentou-se na beirada da cama, fazendo sinal para Helena se juntar a ela. Helena deixou a janela e sentou-se ao lado da mulher que a criara, apoiando a cabeça no ombro familiar. Está com medo? Muito, admitiu Helena. Tenho medo de fracassar, de não saber como ser baronesa, de decepcionar o barão, de não conseguir administrar a casa, de fazer papel de tola em situações sociais. Dona Albertina acariciou os cabelos da neta com ternura. Sabe o que aprendi em meus 67 anos de vida, Helena? Que força não é nunca ter medo. Força é ter medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. E você, minha menina, é mais forte do que imagina. Não me sinto forte. Sinto-me como se estivesse pulando de um penhasco no escuro, sem saber o que vou encontrar lá embaixo. Talvez encontre algo bom. A avó segurou o queixo de Helena, fazendo-a olhar em seus olhos. O barão não é homem mau, Helena. É homem ferido, machucado pela vida. Há grande diferença. Homens maus destroem os outros por prazer. Homens feridos constroem muros para se proteger. Muros podem ser derrubados com paciência e gentileza. A senhora acha que posso alcançá-lo? Que posso fazer deste casamento algo mais do que apenas uma transação fria? Acho que você tem coração generoso e inteligência aguçada. Isso é mais do que suficiente. Dona Albertina beijou a testa da neta. Agora tente descansar. Amanhã será dia longo. Mas Helena continuou acordada até as primeiras luzes da manhã começarem a clarear o céu. Quando finalmente adormeceu, sonhou com corredores vazios e portas trancadas. O dia do casamento amanheceu nublado, mas sem chuva. Helena acordou com o estômago embrulhado, incapaz de comer o café da manhã que a avó preparou. Banhou-se cuidadosamente, usando o sabonete perfumado que a baronesa Eugênia enviara, e então Dona Albertina a ajudou a vestir-se. O vestido de noiva era simples, mas elegante. Cetim marfim com detalhes discretos de renda, mangas longas, saia que caía em pregas suaves até o chão. Um véu de tule cobria seu rosto, preso por um pente de prata que fora da mãe de Helena. Nas mãos, um buquê pequeno de rosas brancas. Quando olhou-se no espelho, Helena viu uma noiva de verdade. Mas não se sentia como uma. Sentia-se como alguém se preparando para representar um papel num palco. Uma carruagem enviada pela baronesa Eugênia veio buscá-las ao meio-dia. A viagem até a fazenda Santo Antônio, propriedade principal do barão Henrique, levou quase 2 horas. Helena observou pela janela enquanto deixavam a cidade para trás e entravam em estradas de terra cercadas por pastos e plantações. A fazenda era maior do que ela imaginara, muito maior,
Quando finalmente avistaram a casa grande, Helena segurou a respiração. Era uma construção imponente de 2 andares, paredes brancas com detalhes em pedra, telhado de telhas vermelhas, cercada por jardins extensos e bem cuidados. Ao redor, viam-se as senzalas transformadas em casas de trabalhadores, os estábulos, os currais, as tulhas de café, toda a infraestrutura de uma propriedade rural próspera. A carruagem parou em frente à casa, e um mordomo de libré abriu a porta, ajudando Helena e Dona Albertina a descer. A baronesa Eugênia apareceu na varanda sorrindo. Bem-vindas à Fazenda Santo Antônio. A cerimônia será na capela que fica logo ali. Ela apontou para uma construção menor, branca com um sino no topo. Henrique já está esperando. Não houve tempo para explorar a casa ou se ambientar. Helena foi levada diretamente para a capela, onde algumas poucas pessoas já aguardavam. O padre, o advogado do barão como testemunha, 2 ou 3 parentes distantes da família Vasconcelos e os criados principais da fazenda, que tinham permissão para assistir. E lá diante do pequeno altar decorado com flores brancas, estava o barão Henrique em sua cadeira de rodas. Vestia um terno escuro impecável, colete cinza, gravata de seda. Seu rosto estava sério, quase solene, mas não hostil. Quando Helena entrou e seus olhos se encontraram, ele assentiu brevemente, um reconhecimento formal da noiva. A cerimônia foi curta e eficiente. O padre falou sobre os deveres matrimoniais, sobre a santidade da união, sobre o compromisso até que a morte os separasse. Helena respondeu seus votos com voz que tremeu apenas levemente. O barão Henrique respondeu os seus com voz firme e clara, sem hesitação. Trocaram alianças simples de ouro. E quando o padre os declarou marido e mulher, houve um momento de silêncio constrangedor. Tradicionalmente, o noivo deveria beijar a noiva, mas o barão permaneceu imóvel em sua cadeira e Helena, de pé diante dele, não sabia o que fazer. Foi a baronesa Eugênia quem salvou o momento, batendo palmas e anunciando que todos estavam convidados para um almoço leve na casa grande. As pessoas se dispersaram e Helena ficou ali parada, agora oficialmente baronesa Helena Vasconcelos de Albuquerque, casada com um homem que nem sequer a beijara no altar. O barão Henrique empurrou sua cadeira até ela. Seu rosto estava inexpressivo. Senhora baronesa, ele disse formalmente, bem-vinda à sua nova casa. Mandarei que lhe mostrem seus aposentos após o almoço. E então se afastou, deixando Helena sozinha na capela, ainda segurando o buquê de rosas brancas que já começava a murchar. O almoço foi uma provação. Helena sentou-se à longa mesa de mogno na sala de jantar formal, cercada por pessoas que mal conhecia, comendo comida que mal conseguia engolir. O barão Henrique sentava-se à cabeceira da mesa, participando educadamente da conversa quando necessário, mas claramente ansioso para que tudo terminasse. Não houve brindes românticos, não houve discursos emocionados, não houve celebração verdadeira. Foi mais como um almoço de negócios do que uma festa de casamento. Finalmente, quando tudo terminou e os poucos convidados se despediram, a baronesa Eugênia levou Helena para conhecer a casa. Era ainda mais impressionante por dentro do que por fora. Salas amplas com tetos altos, móveis de madeira nobre, quadros nas paredes, tapetes persas, lustres de cristal, biblioteca com milhares de volumes, escritório forrado de madeira escura, salão de música com um piano de cauda, sala de jantar que acomodava 20 pessoas, copa, cozinha enorme com fogão a lenha e despensa bem abastecida. No segundo andar ficavam os quartos. A baronesa mostrou primeiro o quarto de Dona Albertina. Espaçoso e ensolarado, mobiliado confortavelmente, com vista para os jardins. A avó ficou emocionada ao ver onde viveria, um luxo que jamais conhecera em toda sua vida de trabalho árduo. E este, disse a baronesa Eugênia, parando diante de uma porta dupla de madeira trabalhada, é o quarto principal. Seus aposentos, Helena. Abriu as portas e Helena entrou em seus novos aposentos. Era uma suíte completa. Quarto principal com cama de dossel grande o suficiente para 3 pessoas, guarda-roupas imensos de jacarandá, penteadeira com espelho oval, poltronas confortáveis, um pequeno escritório com escrivaninha e um quarto de vestir adjacente. Havia também uma porta que levava a um banheiro privativo, luxo raro mesmo entre a alta sociedade.
Tudo era decorado em tons de verde e dourado, elegante sem ser ostensivo. As janelas enormes davam para os jardins e para as montanhas ao longe. A luz da tarde entrava suavemente através das cortinas de renda. "É lindo", murmurou Helena, ainda processando que tudo aquilo era dela agora. "Os aposentos do barão ficam naquela porta ali." A baronesa apontou para uma porta lateral que Helena não tinha notado. "Conectam os 2 quartos, mas a porta fica trancada do lado dele. Ele lhe dará a chave quando... se..." Ela pausou, claramente desconfortável. "Bem, os arranjos íntimos são entre vocês 2. Helena sentiu o rosto esquentar, entendendo perfeitamente o que a baronesa insinuava. O barão Henrique mantinha a porta trancada, deixando claro que não haveria intimidade física naquele casamento. Era apenas mais uma confirmação de que aquilo era realmente apenas um arranjo de conveniência, sem expectativas de nada mais. "Entendo", disse Helena simplesmente. A baronesa Eugênia ficou mais alguns dias na fazenda, ajudando Helena a se ambientar com suas novas responsabilidades. Apresentou-a aos criados principais, a senhora Benedita, governanta de idade avançada que comandava a casa com mão firme mas justa há quase 30 anos. O mordomo Sebastião, formal e eficiente, a cozinheira Josefa, uma mulher robusta que comandava a cozinha como general comandando tropas. E toda uma hierarquia de criadas, copeiras, lavadeiras, jardineiros, trabalhadores dos estábulos. Helena aprendeu as rotinas da casa. O café era servido às 7 horas da manhã, o almoço ao meio-dia, o jantar às 7 da noite. O barão Henrique tinha hábitos fixos. Acordava cedo, trabalhava no escritório durante a manhã, lidando com correspondência e negócios da fazenda, almoçava sozinho em seu escritório na maioria dos dias, passava as tardes supervisionando o trabalho nos campos quando o tempo permitia, jantava pontualmente às 7 e depois se retirava para seus aposentos. Ele não esperava que Helena compartilhasse suas refeições, exceto no jantar, quando a presença dela era requerida por questão de manter aparências. Não esperava que ela o acompanhasse em suas atividades diárias. De fato, parecia preferir que ela simplesmente cuidasse da casa e o deixasse em paz. Nos primeiros dias, Helena se sentia perdida naquela rotina. Acordava em uma cama enorme demais, em um quarto luxuoso demais, em uma casa grande demais. Tomava café com Dona Albertina, que também estava se adaptando ao novo estilo de vida com dificuldade. Depois, percorria a casa tentando parecer que sabia o que estava fazendo, conferindo com a senhora Benedita sobre limpeza e manutenção, discutindo cardápios com Josefa, aprovando compras de mantimentos. Tudo funcionava como um relógio suíço, produto de décadas de rotinas estabelecidas. Helena sentia-se desnecessária, uma peça decorativa colocada ali apenas para cumprir formalidades sociais. O barão Henrique era educado, mas distante. Durante os jantares conversavam sobre assuntos superficiais, o tempo, as novidades da fazenda, pequenos acontecimentos na cidade. Ele perguntava educadamente se ela estava se adaptando bem, se precisava de algo, se a casa estava sendo administrada satisfatoriamente. Helena respondia educadamente que sim, tudo estava bem, não precisava de nada. Eram conversas de estranhos educados, não de marido e mulher. À noite, Helena ouvia-o movendo-se em seus aposentos do outro lado da porta trancada. Às vezes ouvia também gemidos abafados de dor quando as pernas fantasmas o atormentavam, ou o arrastar da cadeira de rodas no meio da noite quando o sono não vinha. Várias vezes quis bater na porta, oferecer ajuda, companhia, qualquer coisa, mas sempre se continha, lembrando das palavras dele. Não me importune com expectativas emocionais que não posso atender. 2 semanas após o casamento, Helena decidiu explorar a propriedade. Estava cansada de ficar confinada dentro da casa, de sentir-se inútil. Pediu que enselhassem um dos cavalos mais mansos dos estábulos e, apesar de não ser cavaleira experiente, conseguiu montar decentemente usando as roupas de montaria do seu novo guarda-roupa. Percorreu os campos de café, viu os trabalhadores fazendo a manutenção das plantas, observou o gado pastando nos pastos verdejantes. A fazenda Santo Antônio era vasta e próspera, resultado de gerações de trabalho e investimento cuidadoso. Era fácil entender por que o barão Henrique, mesmo preso a uma cadeira de rodas,
mantinha tudo funcionando perfeitamente. Aquela terra era mais do que propriedade para ele. Era legado, era identidade, era propósito. Quando voltou ao final da tarde, encontrou o barão na varanda dos fundos, sua cadeira posicionada de forma que ele pudesse observar o pôr do sol sobre as montanhas. Helena hesitou, pensando em apenas passar direto e deixá-lo em paz, mas algo a fez parar. Boa tarde, senhor barão. Ele virou a cabeça, surpreso. Boa tarde, senhora baronesa. Estava cavalgando? Sim, espero que não se importe. Precisava conhecer a propriedade. É sua casa agora também, pode fazer o que quiser. Ele pausou e então perguntou. O que achou? Helena aproximou-se e apoiou-se no corrimão da varanda, olhando para a vista magnífica. É lindo, vasto, bem cuidado, claramente próspero. Deve ser motivo de grande orgulho. Algo na voz dela fez o barão olhá-la com mais atenção. Mas Helena hesitou, depois decidiu pela honestidade. Mas também parece um pouco solitário. Toda essa terra, toda essa beleza, e ninguém realmente aproveitando. Apenas trabalhando, mantendo, preservando. Como um museu vivo. O barão ficou em silêncio por longo momento. Quando falou, sua voz tinha uma nota amarga. Museus preservam coisas mortas. É isso que acha que sou? Uma relíquia morta sendo preservada? Não foi isso que eu disse, mas foi o que quis dizer. Ele virou a cadeira para encará-la diretamente. Acha que não sei como as pessoas me veem? O barão aleijado, preso em sua cadeira, vivendo como fantasma em sua própria casa. Acha que não ouço os cochichos, os comentários piedosos? Helena manteve o olhar firme. Não conheço o senhor bem o suficiente para julgar o que o senhor é ou não é, barão. Apenas observei que esta fazenda linda está sendo mantida como negócio eficiente, mas não parece ser vivida como lar. E o que sugere que eu faça? Ele praticamente cuspiu as palavras. Que organize bailes, festas, que convide a sociedade para vir observar o aleijado tentando fingir normalidade. Sugiro que pare de se referir a si mesmo dessa forma. Helena sentiu raiva subir. Uma raiva que vinha crescendo desde que chegara àquela casa. O senhor tem uma limitação física, não é definido por ela. Tem mente brilhante, propriedade próspera, recursos abundantes, pessoas que dependem do senhor, mas desperdiça tudo isso em autopiedade. O rosto do barão escureceu perigosamente. Cuidado com suas palavras, senhora. Não sabe nada sobre minha vida, sobre o que perdi. Tem razão, não sei. Helena cruzou os braços. Tudo o que sei é o que vejo. Um homem que construiu prisão ao redor de si mesmo e agora reclama da solidão. Um homem que me trouxe para cá alegando precisar de esposa, mas me trata como móvel decorativo. Um homem que... Chega! A voz do barão era fria como gelo. Pode se retirar. Com prazer. Helena virou-se para sair, mas então parou e olhou para trás. Uma última coisa, barão. Aceitei este casamento sabendo que não haveria amor, mas esperava ao menos civilidade humana básica. Se nem isso pode oferecer, então ambos estamos perdendo tempo. E saiu, deixando-o sozinho na varanda, enquanto o sol se punha atrás das montanhas. Naquela noite, Helena não desceu para o jantar. Mandou dizer que estava com dor de cabeça e comeu sozinha em seus aposentos. Estava furiosa consigo mesma por ter perdido a compostura, por ter confrontado o barão daquela forma. Provavelmente arruinara qualquer chance de paz naquela casa, mas também estava furiosa com ele. Furiosa com sua amargura deliberada, com sua recusa em permitir qualquer aproximação humana, com o jeito que usava sua deficiência como escudo contra o mundo. Dona Albertina veio visitá-la antes de dormir. Ouvi que você e o barão tiveram palavras ásperas. Notícias viajam rápido nesta casa. Casas grandes têm ouvidos. A avó sentou-se na beira da cama. O que aconteceu? Helena contou sobre o confronto na varanda. Quando terminou, esperava repreensão, mas a avó simplesmente assentiu pensativamente. Talvez precisasse ouvir isso. Talvez ninguém tenha tido coragem de confrontá-lo há muito tempo. Ou talvez eu simplesmente tenha destruído qualquer possibilidade de convivência pacífica. Ou talvez tenha finalmente mostrado que não é capacho que ele pode ignorar. Dona Albertina segurou a mão da neta. Helena, lembra do que te disse na noite antes do casamento? Sobre homens feridos construindo muros?
Lembro. Você acabou de jogar uma pedra contra esse muro. Provavelmente doeu nele. Mas às vezes precisamos doer para começar a curar. Nos dias seguintes, o barão Henrique estava ainda mais distante e formal. Quando precisavam interagir, suas respostas eram monossilábicas. Durante os jantares, o silêncio era tão espesso que podia ser cortado com faca. Helena mantinha a dignidade, recusando-se a se desculpar por ter falado a verdade, mas também não provocando mais confrontos. Foi a senhora Benedita quem, uma manhã, abordou Helena com uma proposta. Baronesa, com sua permissão, gostaria de sugerir algo. Claro, senhora Benedita. O que é? A ala leste da casa, onde ficavam os aposentos da antiga baronesa, está fechada desde que a senhora Cecília faleceu. O barão ordenou que ninguém mexesse lá, mas já se passaram 3 anos e aqueles cômodos estão acumulando poeira e umidade. Não é bom para a casa. Helena considerou. E sugere que assuma essa responsabilidade. É prerrogativa da senhora da casa decidir sobre esses assuntos. A governanta hesitou. Além disso, creio que seria bom para o barão ver que a vida continua. Manter aqueles cômodos fechados como santuário não é saudável. O barão concordaria com isso? Não precisa pedir permissão, baronesa. É sua casa também agora. E, francamente, ela baixou a voz. Alguém precisa tomar decisões por aqui antes que tudo vire mausoléu. Helena pensou por um longo momento. A senhora Benedita estava certa. Aquela casa estava parada no tempo, presa no luto. Alguém precisava trazer vida de volta. Movimento, mudança. E se o barão não faria isso, então ela faria. Está bem. Podemos começar amanhã, mas faremos com respeito. Vamos classificar tudo cuidadosamente, guardar as coisas pessoais da antiga baronesa adequadamente e renovar os cômodos. A governanta sorriu claramente satisfeita. Sabia que podia contar com a senhora. No dia seguinte, Helena e senhora Benedita, auxiliadas por 2 criadas, abriram as portas da ala leste. A luz do sol entrou em cômodos, que estiveram fechados por 3 anos. Poeira dançava no ar. Móveis estavam cobertos com lençóis brancos. Retratos nas paredes mostravam uma mulher jovem e bonita que fora a primeira baronesa. Helena sentiu um aperto no coração ao ver aqueles cômodos congelados no tempo. Cecília fora apenas alguns anos mais velha que ela quando morrera. Tivera tudo que Helena agora tinha, mas por tão pouco tempo. E o barão a amara verdadeiramente, profundamente, diferente do arranjo frio que tinha com Helena. Trabalharam o dia inteiro. Roupas foram cuidadosamente embaladas para doação. Objetos pessoais, cartas, joias, foram colocados em caixas para o barão decidir o que fazer. Móveis foram descobertos, limpos, polidos. Janelas foram abertas para arejar. O quarto principal foi deixado com apenas os móveis essenciais, mas a decoração excessivamente feminina foi removida. Helena estava supervisionando a limpeza das janelas quando ouviu o som da cadeira de rodas atrás dela. Virou-se e viu o barão Henrique parado na entrada do cômodo. Seu rosto estava pálido, os olhos fixos nos retratos de Cecília que ainda estavam nas paredes. O que está fazendo aqui? Sua voz era baixa, perigosamente controlada. Limpando e organizando. Estes cômodos estavam fechados há 3 anos. Não é bom para a casa. Eu não autorizei isso. Não precisava. Sou a senhora desta casa. É minha responsabilidade mantê-la adequadamente. Ele entrou no cômodo lentamente, seus olhos percorrendo cada detalhe, cada mudança. Tocou um dos baús onde as roupas de Cecília estavam guardadas. Estas eram dela. Sim, estão sendo embaladas com cuidado. O senhor pode decidir o que fazer com elas depois. Doar para a caridade seria apropriado, mas a decisão é sua. Você não tinha direito. Sua voz tremeu ligeiramente. Não tinha direito de mexer nas coisas dela. Helena respirou fundo, preparando-se para outro confronto. Senhor barão, entendo que isto seja doloroso, mas manter estes cômodos como santuário não traz ela de volta. Apenas mantém o senhor preso no passado. Você não entende nada. Ele virou a cadeira bruscamente para sair, mas Helena o interrompeu. Então me explique. Me faça entender. Por quê? Por que se importa? Porque vivo nesta casa também agora. Porque este luto permanente afeta todos aqui. Porque... Helena hesitou. Depois continuou. Porque acredito que, no fundo,
O senhor não quer continuar vivendo assim, mas não sabe como parar. O barão ficou parado, de costas para ela. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Helena pensou que ele simplesmente iria embora sem responder. Mas então ele falou, sua voz tão baixa que ela mal conseguiu ouvir. Eu a amava. Ela era luz, alegria, tudo que eu não sabia que precisava. E eu a matei. Helena sentiu o coração apertar. Senhor barão, o acidente foi minha culpa. Eu insisti em supervisionar pessoalmente aquela construção. Deveria ter esperado, deveria ter chamado engenheiros, mas eu era arrogante, achava que sabia tudo. E quando a estrutura desabou, quando fiquei preso sob aquelas vigas, foi Cecília quem implorou para me salvarem primeiro. Ela estava grávida, Helena, grávida de 8 meses, e eles escolheram me salvar primeiro. Mas isso não é. Durante as horas que levou para me resgatar, ela entrou em trabalho de parto prematuro pelo choque e estresse. Quando finalmente me tiraram dali, quando os médicos puderam atendê-la, era tarde demais. A criança nasceu morta. E ela morreu poucas horas depois. Hemorragia que os médicos não conseguiram conter. Ele se virou finalmente, e Helena viu lágrimas em seus olhos. Eu a ouvi chamando por mim enquanto morria. Ouvi seus gritos da sala ao lado, e não pude fazer nada. Não pude nem me levantar para ir até ela, segurar sua mão, confortá-la em seus últimos momentos. Helena sentiu suas próprias lágrimas escorrendo. Sinto muito pelo senhor, por ela, pelo bebê. Você entende agora? Por que mantive estes cômodos fechados? Por que não suporto olhar para as coisas dela? Cada objeto aqui é lembrança de que falhei. Falhei em protegê-la. Falhei em estar ao lado dela quando mais precisou. Falhei como marido e como homem. Senhor barão, o senhor não falhou. Foi um acidente terrível, uma tragédia, mas não foi sua culpa. Não? Ele deu uma risada amarga. Cecília estaria viva se não tivesse se casado comigo. Meu filho estaria vivo, e eu não estaria preso nesta maldita cadeira, inútil para todos. Helena aproximou-se dele, ajoelhando-se para ficarem no mesmo nível, seus olhos encontrando os dele. Escute-me bem, Henrique. Primeira vez que usara seu nome sem o título, o senhor sobreviveu. Não pediu para sobreviver, talvez nem quisesse, mas sobreviveu. E continuar vivendo como se estivesse morto é insultar a memória dela. A senhora Cecília amaria ver o senhor assim? Ele desviou o olhar, mas não antes de Helena ver a dor crua em seus olhos. Não sei mais o que ela amaria. Não sei mais nada. Então vamos descobrir juntos. Helena tocou gentilmente sua mão. Não estou pedindo que esqueça dela. Estou pedindo que honre a memória dela vivendo, não apenas existindo. Esta casa pode voltar a ter vida. O senhor pode voltar a ter propósito além de apenas manter negócios funcionando. Por que você se importa tanto? Ele olhou para ela novamente, genuinamente confuso. Não tem nada a ganhar com isso. Eu lhe dei título, casa, segurança. Deveria estar satisfeita, porque passei 3 semanas vagando por esta casa linda como fantasma, sentindo-me completamente desnecessária. Porque minha avó está no quarto dela tricotando, porque não tem mais nada para fazer depois de uma vida inteira de trabalho árduo. Porque os criados executam rotinas com eficiência mecânica, mas não há calor, não há vida, não há alegria. Helena respirou fundo. E porque acredito que ambos merecemos mais do que apenas sobreviver. Merecemos viver de verdade. O barão estudou seu rosto por longo momento. Então, para a surpresa de Helena, ele colocou sua mão sobre a dela, que ainda repousava sobre a sua. Você é mulher teimosa, Helena Vasconcelos. Fui informada disso algumas vezes, sim. E não tem medo de mim. Deveria ter. A maioria das pessoas tem. Ou pena. Ele pausou. Mas você não tem nenhum nem outro. Tenho respeito. Tenho compaixão. Mas pena. Não. O senhor não precisa de pena. Precisa de alguém que o trate como ser humano completo, não como vítima eterna. Pela primeira vez desde que Helena o conhecera, viu algo diferente nos olhos dele. Não era felicidade ainda, não era alívio completo, mas era uma rachadura nos muros que ele construíra. Era possibilidade. Não sei se consigo fazer o que você pede. Não estou pedindo transformação da noite para o dia, apenas pequenos passos, um de cada vez. E se eu fracassar? Então tentamos novamente. Helena sorriu suavemente.
Não sou o tipo de pessoa que desiste facilmente, senhor barão. Vai descobrir isso sobre mim. Ele quase sorriu. Quase. Então retirou sua mão gentilmente e virou a cadeira. Pode continuar com a limpeza destes cômodos, mas ele pausou na porta. Guarde as coisas pessoais dela com cuidado. Ainda não estou pronto para me desfazer de tudo. Faremos exatamente isso, prometeu Helena. Depois que ele saiu, Helena ficou ali parada, ainda processando a conversa. Pela primeira vez, o barão Henrique não fora apenas o homem frio e distante que a desposara por conveniência. Fora humano, vulnerável, carregando culpa que o esmagava há 3 anos. E pela primeira vez, Helena sentiu que talvez houvesse esperança para aquele casamento impossível. Nas semanas seguintes, algo mudou sutilmente na fazenda Santo Antônio. A ala leste foi completamente reorganizada e transformada em área de estar mais casual, com uma pequena biblioteca, sala de costura para Dona Albertina e um salão de chá onde Helena começou a receber as poucas visitas que vinham. O barão não comentou mais sobre as mudanças, mas Helena notou que ele não evitava mais aquela parte da casa. Às vezes o via passando pelos corredores, olhando para os cômodos renovados com expressão pensativa. Os jantares também mudaram gradualmente. As conversas deixaram de ser apenas superficiais e formais. Helena começou a fazer perguntas sobre a administração da fazenda, demonstrando interesse genuíno. O barão, inicialmente surpreso, começou a explicar sobre plantações de café, criação de gado, investimentos em ferrovias. Descobriu que Helena tinha mente aguçada para números e estratégia. Ela fazia perguntas inteligentes, apontava possibilidades que ele não considerara, sugeria melhorias na administração doméstica que liberavam recursos para outras áreas. O senhor considerou diversificar para além do café? Perguntou Helena uma noite durante o jantar. Ouvi dizer que os preços do café estão instáveis no mercado internacional. Considerei, mas café tem sido o produto principal desta fazenda por gerações. E se as gerações anteriores estivessem erradas? Helena tomou um gole de vinho. Não estou dizendo para abandonar o café completamente, mas talvez reduzir a dependência dele, criar mais gado, plantar outros grãos, diversificar os investimentos. O barão a estudou com renovado interesse. Você entende de economia agrícola? Não formalmente, mas cresci vendo minha avó gerenciar recursos limitados com máxima eficiência. Os princípios são os mesmos, apenas em escala diferente. Não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Ele sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Sabedoria de costureira aplicada à administração de fazenda. Sabedoria é sabedoria, independente da origem. A partir daquela conversa, o barão começou a incluir Helena nas discussões sobre a propriedade. Não em tudo, mas em decisões sobre a casa, sobre contratações de pessoal, sobre melhorias na infraestrutura. Helena descobriu que gostava daquilo, de sentir-se útil, de contribuir verdadeiramente. Dona Albertina observava as mudanças com satisfação silenciosa. Minha neta, dizia ela para a senhora Benedita, tem dom para descongelar corações congelados. Foi em uma tarde de maio, 2 meses após o casamento, que aconteceu algo inesperado. Helena estava no jardim, verificando as roseiras quando ouviu gritos vindos dos estábulos. Correu na direção do som e encontrou vários trabalhadores agitados ao redor de algo no chão. Um dos cavalos de corrida favoritos do barão havia se assustado e derrubado o tratador, pisoteando o homem. Ele estava consciente, mas claramente em grande dor, sua perna em ângulo antinatural. Helena assumiu o controle imediatamente. Mandem buscar o médico da cidade. Vocês 2 tragam uma porta para usarmos como maca. Com cuidado, não movam a perna dele mais do que necessário. E você vá avisar o barão. Os homens obedeceram prontamente, respondendo à autoridade em sua voz. Helena ajoelhou-se ao lado do homem ferido, segurando sua mão enquanto ele gemia de dor. Vai ficar bem, João. O médico está vindo. Apenas respire e tente ficar calmo. O barão Henrique chegou minutos depois, sua cadeira sendo empurrada rapidamente por Sebastião. Seu rosto estava tenso quando viu o homem ferido. O que aconteceu? O relâmpago se assustou com algo, explicou um dos trabalhadores. João tentou acalmá-lo, mas o cavalo derrubou ele e pisoteou sua perna.
O barão olhou para o cavalo, que agora estava calmo, mas ainda agitado em seu boxe. Depois olhou para João no chão. É grave? A perna está quebrada com certeza, disse Helena. Possivelmente em mais de um lugar. Mas ele está consciente e lúcido. Isso é bom sinal. Você sabe medicina? Não formalmente, mas cresci ajudando minha avó a cuidar de vizinhos doentes. Aprende-se algumas coisas por necessidade. O médico chegou uma hora depois, confirmou a fratura múltipla, imobilizou a perna de João e recomendou repouso completo por meses. O barão ordenou que o homem fosse levado para uma das casas de trabalhadores e que sua família fosse assistida enquanto ele se recuperava. Depois que tudo se acalmou, Helena encontrou o barão ainda nos estábulos, olhando para o cavalo que causara o acidente. Vai mandar sacrificá-lo? Perguntou ela suavemente. Deveria. Um cavalo que machuca pessoas é perigoso. Mas não foi culpa dele, foi? Algo o assustou. Não foi ataque deliberado. O barão passou a mão pela testa cansado. Não, não foi. Mas e se acontecer novamente? E se da próxima vez alguém morrer? Então treine ele melhor. Trabalhe com ele. Cavalos não nascem violentos. São feitos assim por medo ou maus tratos. Como você sabe tanto sobre cavalos? Não sei muito, mas sei sobre criaturas assustadas que reagem mal quando não sabem lidar com o medo. Helena olhou diretamente para ele. Não é tão diferente de pessoas. Ele entendeu a insinuação e sorriu levemente. Sempre consegue transformar tudo em lição sobre mim, não é? Apenas observo paralelos óbvios quando os vejo. O barão olhou para o cavalo novamente, depois para Helena. Você foi eficiente hoje. Assumiu o controle da situação, deu ordens, cuidou do homem ferido. Os trabalhadores responderam a você sem hesitação. Alguém precisava fazer algo. E, tecnicamente, como senhora desta casa, cuidar do bem-estar de todos aqui é minha responsabilidade. A maioria das baronesas delicadas desmaiaria ao ver sangue e osso quebrado. Não sou baronesa delicada. Sou neta de costureira que cresceu lidando com realidades duras da vida. Estou percebendo isso. E apreciando, devo admitir. Era o elogio mais direto que ele lhe dera desde o casamento. Helena sentiu calor subir em suas bochechas. Os meses passaram e a rotina da fazenda continuou, mas agora com Helena verdadeiramente integrada. Ela conhecia todos os trabalhadores pelo nome. Sabia sobre suas famílias, cuidava dos doentes, ajudava a resolver disputas menores. A casa começou a ter vida novamente, não a vida de festas e bailes que existira antes da tragédia, mas uma vida mais suave, mais doméstica, mais acolhedora. Dona Albertina prosperava em seu novo ambiente. Suas mãos, que pensara não teriam mais utilidade, agora costuravam por prazer em vez de necessidade. Fazia roupas para as crianças dos trabalhadores, bordava toalhas de mesa elaboradas, ensinava as moças mais jovens da fazenda a costurar. O barão Henrique continuava sua rotina de trabalho intenso, mas havia momentos de suavidade agora. Às vezes, Helena o encontrava na biblioteca tarde da noite, lendo à luz de velas, e ele a convidava para sentar, oferecia chá, conversavam sobre livros, sobre política, sobre filosofia. Descobriram que tinham opiniões surpreendentemente alinhadas sobre muitos assuntos. Ambos acreditavam na educação como ferramenta de mudança social. Ambos achavam que o país precisava se modernizar sem perder suas tradições. Ambos valorizavam justiça e tratamento digno de trabalhadores. Você é diferente do que eu esperava, admitiu o barão uma noite durante uma dessas conversas. Esperava o quê? Uma moça assustada e submissa que apenas concordaria com tudo que você dissesse? Basicamente, sim. Ele sorriu. Em vez disso, tenho uma esposa que me confronta, que questiona minhas decisões, que reorganiza minha casa sem pedir permissão. Está se arrependendo? Surpreendentemente, não. Ele ficou sério. Você trouxe vida de volta a esta casa, Helena. Não a vida barulhenta e superficial de antes, mas algo melhor, algo mais real. Era a primeira vez que ele usava seu nome sem o título formal. Helena sentiu algo se mover em seu peito. Fico feliz em ouvir isso, Henrique. Eles se olharam por um longo momento, e pela primeira vez desde o casamento, Helena sentiu uma conexão verdadeira. Não amor ainda, não romance, mas algo genuíno. Respeito mútuo, admiração crescente,
possibilidade. Foi em agosto, 5 meses após o casamento, que chegou a notícia que mudaria tudo novamente. Um mensageiro trouxe uma carta urgente da capital. A mãe do barão Henrique, que vivia no Rio de Janeiro desde que o filho casara pela primeira vez, estava gravemente doente. Os médicos não davam muito tempo. Henrique leu a carta em silêncio, seu rosto ficando pálido. Preciso ir para o Rio. Imediatamente. Vou preparar tudo, disse Helena. Você não precisa ir comigo. A viagem é longa e cansativa. Sou sua esposa. Meu lugar é ao seu lado, especialmente em momentos difíceis. Ele a olhou surpreso e claramente tocado. Mas e a fazenda? Zé Carvalho é capataz competente. A senhora Benedita comanda a casa há décadas. Estarão bem por algumas semanas. Minha avó pode supervisionar qualquer coisa doméstica que surgir. Você faria isso? Viajar para o Rio, cuidar de uma mulher que nem conhece? É minha sogra agora. É família. E você não deveria enfrentar isso sozinho. Henrique segurou a mão dela. Um gesto de gratidão que falava mais que palavras. Partiram 2 dias depois, levando apenas o essencial. A viagem de trem até o Rio de Janeiro levou quase 2 dias inteiros, um trajeto cansativo e desconfortável. Henrique viajava em um compartimento especial, que acomodava sua cadeira de rodas, e Helena permaneceu ao seu lado todo o tempo, certificando-se de que estava confortável, que tinha comida e água, que tomava os remédios para a dor que o médico prescrevera. Você não precisa cuidar de mim como enfermeira, disse ele em certo ponto. Não estou cuidando de você como enfermeira. Estou cuidando de você como esposa. Qual é a diferença? Uma faz por obrigação profissional, outra faz porque se importa. Ele ficou em silêncio, processando aquelas palavras. Se importa? Com um aleijado amargo que a tratou com frieza durante meses, Helena virou-se para encará-lo diretamente. Pare de se referir a si mesmo dessa forma. E sim, me importo. Talvez não tenha planejado me importar, talvez tenha lutado contra isso, mas me importo mesmo assim. Por quê? Por que se importaria com alguém que deixou tão claro que este casamento era apenas transação? Porque você não é apenas transação, Henrique. É homem complexo, inteligente, ferido, mas fundamentalmente bom. Vi como trata seus trabalhadores com justiça, vi como se preocupou com João quando ele se machucou, vi pequenos gestos de bondade que você acha que ninguém percebe. E vi, sob toda essa amargura e medo, um homem que ainda tem muito amor para dar, mas está com medo de tentar novamente. Tenho medo, admitiu ele em voz baixa. Medo de amar e perder novamente. Medo de deixar alguém se aproximar apenas para vê-los partir. Medo de que minhas limitações tornem impossível qualquer felicidade verdadeira. Suas limitações não definem você. E quanto a perder, Helena pegou sua mão. A vida não oferece garantias, Henrique. Cecília morreu tragicamente. Sim, mas ela não teria querido que você morresse junto com ela emocionalmente. Ela teria querido que você vivesse, que amasse novamente, que fosse feliz. Como você pode saber o que ela teria querido? Porque qualquer mulher que amava você de verdade quereria sua felicidade, mesmo que não pudesse estar lá para vê-la. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Henrique. Sinto que atraio ao sentir qualquer coisa por outra pessoa. Você não atrai. Você a honra ao continuar vivendo plenamente. O amor que teve por ela não diminui porque tem espaço no coração para outros afetos. Coração não é recipiente com capacidade limitada. Henrique puxou Helena para mais perto e ela se aninhou contra seu ombro. Ficaram assim por longo tempo, enquanto o trem avançava pela noite. 2 pessoas lentamente descobrindo que o casamento de conveniência estava se transformando em algo muito mais profundo e real. Chegaram ao Rio de Janeiro na manhã do 3º dia de viagem. A cidade era enorme, barulhenta, cheia de vida de um jeito que São João del Rei jamais seria. Helena ficou impressionada com os bondes elétricos, os automóveis nas ruas, os prédios altos, a Bahia deslumbrante. Mas não havia tempo para turismo. Uma carruagem adaptada os levou diretamente para a casa da baronesa viúva Vasconcelos em Botafogo. Era um sobrado elegante com vista para a Bahia, cercado por jardins tropicais exuberantes. A mãe de Henrique, Dona Mariana, estava acamada em seu quarto no 2º andar. Tinha sido uma mulher imponente em seu auge, mas a doença a reduzira a uma sombra frágil. Seu rosto, porém,
Iluminou-se quando viu o filho. Henrique, meu filho. Veio. Claro que vim, mãe. Henrique pegou sua mão, visivelmente abalado ao ver o estado dela, e trouxe sua esposa. Dona Mariana olhou para Helena com olhos ainda aguçados, apesar da fraqueza física. Venha, menina. Deixe-me ver quem finalmente conseguiu fazer meu filho teimoso casar novamente. Helena aproximou-se da cama, fazendo uma reverência respeitosa. É uma honra conhecê-la, senhora baronesa. Dispense as formalidades. Estou morrendo. Não há tempo para cerimônias. Dona Mariana estudou Helena com atenção. Você é bonita, mas não de forma chamativa. Olhos inteligentes, postura digna, mãos que conhecem trabalho. Ela assentiu aprovadoramente. Boa escolha, Henrique. Moças delicadas de sociedade não teriam paciência com você. Mãe, repreendeu Henrique, mas havia um sorriso em sua voz. É verdade, você sabe. Dona Mariana voltou-se para Helena. Meu filho é homem difícil, sempre foi, mas tem coração bom sob toda essa armadura. Se conseguiu chegar até ele, então é mulher especial. Não sei se cheguei até ele completamente, admitiu Helena, mas estamos tentando. Tentando é mais do que ele fez com alguém nos últimos 3 anos. Dona Mariana respirou com dificuldade, claramente cansada. Sente-se ambos. Preciso dizer algumas coisas enquanto ainda tenho força. Ficaram ao lado da cama dela pelas próximas horas. Dona Mariana falou sobre a família, sobre o passado, sobre seu falecido marido, sobre memórias de quando Henrique era criança. Era óbvio que estava fazendo suas despedidas, organizando suas memórias antes que fosse tarde demais. Helena chamou ela em certo ponto. Cuidará de meu filho depois que eu partir? Cuidarei, prometeu Helena. Não apenas fisicamente. Qualquer criado pode fazer isso. Cuidará de seu coração, de sua alma, daquelas partes dele que ficaram quebradas. Helena olhou para Henrique, que observava a cena com emoção evidente. Farei o meu melhor. É tudo o que posso pedir. Dona Mariana fechou os olhos brevemente. Vocês dois foram unidos por conveniência, sei disso. Henrique me escreveu explicando o arranjo. Mas vi como olham um para o outro. Vi cuidado genuíno, respeito, afeto crescendo. Não desperdicem isso. Vida é curta demais para desperdiçar chances de felicidade. Dona Mariana viveu mais 6 dias. Helena e Henrique se revezavam ao lado de sua cama, garantindo que nunca estivesse sozinha. Helena se descobriu genuinamente afeiçoada à sogra, uma mulher forte que enfrentava a morte com dignidade e graça. Na última noite, Dona Mariana chamou Henrique sozinho. Helena esperou no corredor, enquanto mãe e filho tiveram sua conversa final. Quando Henrique saiu, seu rosto estava molhado de lágrimas. O que ela disse? Perguntou Helena gentilmente. Disse que me perdoava por todas as vezes que fui filho difícil. Disse que estava orgulhosa do homem que me tornei, apesar de todas as tragédias. Ele pausou, emoção engasgando sua voz, e disse que Cecília teria gostado de você, que ela aprovaria. Helena abraçou-o ali no corredor, segurando-o enquanto ele chorava pela mãe que estava perdendo. Não havia palavras adequadas, então ela apenas ofereceu presença silenciosa, deixando que ele se apoiasse nela. Dona Mariana faleceu pacificamente na madrugada seguinte, dormindo após receber os últimos sacramentos. Henrique segurou sua mão até o último suspiro e Helena segurou a mão dele. Os dias seguintes foram um turbilhão de arranjos funerários, visitas de condolências, burocracias de herança. Helena lidou com grande parte da organização, permitindo que Henrique lamentasse sem se preocupar com detalhes práticos. Ela coordenou com os criados, recebeu visitas, organizou o velório e funeral, cuidou de correspondências. Foi durante esses dias que a sociedade carioca finalmente conheceu a nova baronesa Vasconcelos, e Helena surpreendeu a todos. Esperavam, talvez, uma moça acanhada do interior, perdida na grande cidade. Em vez disso, encontraram uma mulher digna, eloquente, que conduzia os assuntos com eficiência e graça. Ela causa boa impressão, comentou uma das amigas antigas de Dona Mariana com Henrique durante o velório. Não é o que esperávamos quando soubemos que você se casara com alguém sem nome de família. Helena é muito mais do que imaginei possível, respondeu Henrique, observando sua esposa conversando educadamente com os presentes. Salvou-me em mais sentidos do que ela mesma sabe. Após o funeral e os trâmites legais,
que levaram quase 3 semanas, Henrique e Helena finalmente puderam retornar a Minas Gerais. A viagem de volta foi diferente da ida. Havia tristeza pela perda, mas também algo mais. Uma proximidade que não existira antes. Obrigado, disse Henrique quando o trem começou a deixar a capital. Pelo quê? Por estar comigo através disso tudo. Por cuidar de tudo quando eu mal conseguia funcionar. Por ser minha força quando a minha própria faltou. É para isso que servem esposas, não é? Para estarem presentes nos momentos difíceis. Você é mais do que apenas esposa, Helena. É. Ele hesitou procurando palavras. É minha parceira, minha companheira, minha amiga. Amiga, repetiu Helena com um sorriso. É um começo melhor do que eu esperava quando nos casamos. Ele segurou sua mão. Posso confessar algo? Sempre. Quando aceitei este casamento, fiz isso apenas para que minha família parasse de me importunar. Não esperava nada além de uma presença polida que administrasse a casa e me deixasse em paz. Ele olhou diretamente em seus olhos. Mas você se recusou a apenas me deixar em paz. Insistiu em fazer perguntas, em confrontar minha amargura, em trazer vida de volta àquela casa morta. E lentamente, sem que eu percebesse, você se tornou importante. Importante como? Helena sentiu seu coração acelerar. Importante como alguém que penso quando acordo, alguém cuja opinião valorizo, alguém cuja presença faz os dias parecerem menos vazios, alguém por quem me pego, sentindo coisas que pensei nunca mais sentiria. Que tipo de coisas? Henrique respirou fundo. Afeto, admiração, atração e possivelmente, embora me assuste admitir, algo que poderia se tornar amor se eu permitir. Helena sentiu lágrimas nos olhos. Henrique, não estou pedindo que você sinta o mesmo. Sei que este casamento foi imposição para você, que aceitou por necessidade. Mas queria que soubesse que deixou de ser apenas transação para mim. Você se tornou a parte melhor dos meus dias. Helena pegou o rosto dele entre suas mãos. Seu tolo maravilhoso. Acha que eu teria lutado tanto para alcançá-lo, que teria ficado acordada noites preocupada com sua solidão, que teria me importado tanto com sua felicidade, se fosse apenas obrigação? Eu também sinto, Henrique. Não sei quando começou. Talvez naquela tarde na varanda quando você finalmente baixou a guarda. Talvez antes. Mas sinto. E então, pela primeira vez desde que se casaram, eles se beijaram. Não foi o beijo formal e obrigatório que faltara no altar. Foi um beijo verdadeiro, carregado de meses de tensão não resolvida, de afeto crescendo, de possibilidade finalmente reconhecida. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Bem, murmurou Henrique, isso muda as coisas consideravelmente. Muda mesmo, concordou Helena. A porta entre nossos quartos, aquela que está trancada, tenho a chave aqui. Sempre tive. Ele tocou o bolso do colete. Estava apenas esperando ter coragem de usá-la. Talvez seja hora de ter essa coragem. O resto da viagem foi diferente. Conversaram sobre tudo e nada. Fizeram planos para o futuro, riram juntos de uma forma que não tinham feito antes. A tragédia da morte de Dona Mariana, paradoxalmente, os aproximara de forma que meses de convivência não conseguiram. Quando chegaram de volta à fazenda Santo Antônio, era quase meia-noite. A casa estava quieta, a maioria dos criados já dormindo. Dona Albertina os recebeu brevemente, abraçou a neta, ofereceu condolências a Henrique e discretamente se retirou para seus aposentos. Helena e Henrique ficaram sozinhos no corredor do segundo andar, entre seus respectivos quartos. Boa noite, Helena. Boa noite, Henrique. Nenhum dos dois se moveu. Então, lentamente, Henrique estendeu a mão. Helena pegou-a e ele a puxou gentilmente para mais perto de sua cadeira. Não quero dormir sozinho esta noite, nem eu. Ele abriu a porta de seus aposentos e, pela primeira vez desde o casamento, Helena entrou. O quarto era masculino, mas não austero. Madeira escura, cortinas pesadas, livros por toda parte, mas também confortável, acolhedor à sua maneira. Henrique acendeu as lâmpadas e então olhou para ela. Vulnerabilidade clara em seus olhos. Preciso ser honesto sobre minhas limitações. Não posso fazer tudo que um marido normal faria. Não quero marido normal. Quero você, como você é. Mas, Henrique, interrompeu Helena gentilmente,
Passei meses observando sua força, sua inteligência, sua bondade crescente. Vi como você supera desafios diários que a maioria das pessoas nem imagina. Vi sua determinação, sua dignidade, sua recusa em ser definido por suas limitações. Você acha realmente que me importo com detalhes físicos específicos quando tudo que realmente importa está aqui? Ela tocou seu coração. E aqui. Tocou sua cabeça. Você é notável, sabe disso? Sou prática e apaixonada por um homem teimoso que insiste em se menosprezar. Apaixonada? Ele segurou a respiração. Sim, apaixonada. Completamente. Hopelessly, como diriam os ingleses. Henrique puxou-a para seu colo, beijando-a profundamente. Eu te amo, Helena. Não achei que poderia amar novamente, mas você me provou errado. Eu te amo também. E vamos fazer isso funcionar juntos, sem importar os desafios. Aquela noite, pela primeira vez, o casamento foi verdadeiramente consumado. Não foi perfeito. Houve momentos de desajeitamento enquanto descobriam como seus corpos podiam se conectar, apesar das limitações de Henrique. Mas foi verdadeiro, carregado de amor e ternura. E quando finalmente dormiram entrelaçados, ambos sabiam que haviam cruzado um limiar importante. Os meses seguintes foram período de descobertas e ajustes. A porta entre seus quartos permaneceu destrancada. Helena começou a dormir cada vez mais nos aposentos de Henrique, e, eventualmente, seus próprios quartos se tornaram apenas espaço de vestir e guardar suas coisas. A fazenda prosperou sob a administração conjunta deles. Henrique implementou várias sugestões de Helena sobre diversificação. Aumentaram a criação de gado, começaram a plantar milho e feijão além do café, investiram em melhorias na infraestrutura. A sociedade local gradualmente aceitou Helena. Sua competência era inegável, sua dignidade natural conquistava respeito. E o fato de que o barão Henrique claramente a amava acabou com qualquer fofoca maldosa sobre caçadora de fortunas. Foi em janeiro de 1924, 10 meses após o casamento, que Helena descobriu que estava grávida. A notícia deixou-a simultaneamente alegre e aterrorizada. Lembrou-se da morte de Cecília durante o parto, do trauma que aquilo causara em Henrique. Como ele reagiria? Teria medo de perdê-la da mesma forma? Contou-lhe numa noite quando estavam deitados juntos após o jantar. Henrique, preciso te contar algo. Ele percebeu imediatamente a seriedade em sua voz. O que é? Estou esperando um bebê. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Helena viu emoções passarem pelo rosto de Henrique. Choque, alegria e então medo. Medo terrível. Não. Sua voz tremeu. Não posso perder você também. Não vai me perder. Helena segurou seu rosto. Estou saudável, forte. Teremos os melhores médicos. Tudo será diferente. Foi o que pensávamos com Cecília. E ela... Eu não sou Cecília. E você não é o mesmo homem que era há 3 anos. Somos diferentes, esta situação é diferente. Mas e se... Não há garantias na vida, Henrique. Você mesmo disse isso. Helena beijou-o suavemente. Mas tenho toda a intenção de sobreviver a este parto e criar nosso filho com você. Então preciso que você seja forte por nós. Henrique abraçou-a com força. Prometa que tomará todos os cuidados. Prometa que não arriscaremos sua vida desnecessariamente. Prometo. E você promete que não viverá os próximos meses com medo paralisante? Não posso prometer não ter medo, mas prometo tentar não deixar o medo me consumir. A gravidez foi cuidadosamente monitorada. Henrique insistiu em trazer um dos melhores obstetras do Rio de Janeiro para supervisionar. Dona Albertina tricotava roupinhas de bebê com alegria, animada com a chegada de um bisneto. Helena continuou suas atividades normais o máximo possível, recusando-se a ser tratada como inválida. Mas também foi cuidadosa, descansando quando necessário, seguindo todas as recomendações médicas. Henrique oscilava entre alegria pela paternidade vindoura e terror pela possibilidade de tragédia. Mas Helena permanecia firme, sua confiança gradualmente contagiando-o. O bebê nasceu numa manhã clara de setembro, após trabalho de parto de 12 horas. Foi difícil e doloroso, mas sem complicações sérias.
Quando finalmente o médico colocou o bebê nos braços de Helena, um menino saudável de pulmões fortes, ela olhou para Henrique, que esperara do lado de fora do quarto em agonia durante todo o processo. Venha conhecer seu filho. Henrique entrou, seu rosto pálido de tensão acumulada. Quando viu Helena viva, consciente, segurando o bebê, suas pernas cederam emocionalmente e ele cobriu o rosto com as mãos, lágrimas de alívio escorrendo entre seus dedos. Estou bem, disse Helena suavemente. Estamos bem. Venha conhecer nosso filho. Sebastião empurrou a cadeira de Henrique até a cama. Com mãos trêmulas, ele tocou o rostinho do bebê, maravilhado com aquela vida minúscula que carregava seu sangue. É perfeito, murmurou Henrique. É absolutamente perfeito. Como vamos chamá-lo? Perguntou Helena. Henrique olhou para ela, depois para o bebê e então disse: Miguel. Miguel Henrique Vasconcelos de Albuquerque. Miguel significa quem é como Deus, e este menino é verdadeiramente milagre. Miguel, repetiu Helena testando o nome. É perfeito. Dona Albertina entrou no quarto logo depois, os olhos brilhando com lágrimas de alegria ao ver a bisneto. Graças a Deus, sussurrou ela. Graças a Deus por esta bênção. Nos dias seguintes, a notícia do nascimento do herdeiro dos Vasconcelos espalhou-se rapidamente por São João del Rei e pela região. Chegaram presentes, mensagens de congratulações, visitas de cortesia. A fazenda Santo Antônio, que por tanto tempo fora lugar de luto e tristeza, transformou-se em casa cheia de vida e esperança. Helena recuperou-se rapidamente do parto, sua força natural e juventude favorecendo-a. Amamentava Miguel ela mesma, recusando a sugestão de contratar ama de leite, dizendo que queria cada momento possível com seu filho. Henrique era pai devotado. Passava horas simplesmente observando o bebê dormir, maravilhado com cada som, cada movimento. À noite, quando Miguel chorava, insistia em que Helena descansasse enquanto ele mesmo embalava o filho em seus braços, cantando canções que sua própria mãe lhe cantara décadas antes. Foi observando Henrique com Miguel que Helena finalmente compreendeu a profundidade da transformação que ocorrera. O homem amargo e fechado que ela conhecera no dia do casamento desaparecera completamente. Em seu lugar estava um homem que amava abertamente, que sorria frequentemente, que encontrara paz com seu passado e esperança no futuro. No que está pensando? Perguntou Henrique uma noite, notando o olhar pensativo de Helena, enquanto ela o observava embalar Miguel. Estou pensando em como a vida é estranha e maravilhosa, respondeu ela. Há um ano eu era moça sem perspectivas, sendo praticamente vendida em casamento de conveniência. E agora, ele incentivou. E agora tenho tudo o que nunca soube que queria. Marido que amo profundamente, filho lindo, lar acolhedor. Propósito verdadeiro. Como foi que chegamos aqui, Henrique? Como transformamos aquele arranjo frio em isto? Ele sorriu, aquele sorriso que ela aprendera a amar, que iluminava seu rosto inteiro. Você se recusou a aceitar meus muros. Insistiu em ser humana, genuína, teimosa. Forçou-me a viver novamente quando tudo que eu queria era apenas existir. E você me deixou entrar, eventualmente. Deixou-me ver o homem verdadeiro sob toda aquela armadura. Foi difícil não deixar. Você é força da natureza, Helena. Sempre foi. Miguel começou a choramingar e Henrique o embalou mais suavemente, voltando a cantar baixinho. Helena observou a cena, seu marido segurando seu filho com tanta ternura, e sentiu gratidão profunda pela jornada que os trouxera até ali. Os meses passaram e Miguel cresceu, um bebê saudável e alegre que enchia a casa com seus risos. Dona Albertina estava radiante em seu papel de bisavó, mimando o menino sempre que podia. Foi durante esse período que aconteceu algo inesperado. A baronesa Eugênia veio visitar e trazia consigo uma proposta intrigante. A Sociedade de Senhoras de São João del Rei está organizando um projeto de caridade, explicou ela durante o chá na sala de estar. Queremos criar uma escola para as crianças dos trabalhadores rurais. Educação básica, leitura, escrita, aritmética, mas precisamos de patrocínio e organização. Helena inclinou-se para a frente, interessada. E gostaria de nossa ajuda? Mais especificamente, gostaria de sua liderança, Helena. Vi como administra esta fazenda, como cuida dos trabalhadores e suas famílias.
Tem mente organizacional e, mais importante, tem coração para esse tipo de trabalho. Helena olhou para Henrique, que acenou encorajadoramente. É causa nobre, e você seria brilhante nisso. Mas e Miguel? Ainda é tão pequeno. Miguel tem mãe dedicada que pode equilibrar múltiplas responsabilidades, disse Henrique. E tem pai que pode ficar com ele enquanto você trabalha no projeto. Além disso, sua avó fica extasiada com qualquer desculpa para passar tempo com o neto. Helena sorriu. Então aceito, baronesa Eugênia. Será honra liderar este projeto. A escola tornou-se realidade ao longo do ano seguinte. Helena trabalhou incansavelmente, coordenando com outras senhoras da sociedade, organizando financiamento, contratando professores, escolhendo currículos. A Fazenda Santo Antônio contribuiu generosamente, e Henrique usou suas conexões para conseguir livros e materiais didáticos. A escola abriu em março de 1925, num prédio simples, mas bem construído, na periferia de São João del Rei. No dia da inauguração, mais de 50 crianças compareceram, filhos de trabalhadores rurais que normalmente não teriam acesso à educação. Helena fez um discurso breve, mas emocionado. Educação é chave que abre portas. É ferramenta que transforma vidas. Estas crianças merecem chance de aprender, de crescer, de se tornarem tudo o que podem ser. E estamos aqui para garantir que tenham essa chance. Houve aplausos, e então as aulas começaram. Ver aquelas crianças sentadas em carteiras, segurando lápis e cadernos pela primeira vez, absorvendo conhecimento com olhos brilhantes de entusiasmo, encheu Helena de satisfação profunda. Henrique estava presente à inauguração, sua cadeira de rodas não impedindo sua participação. Ele também fez um discurso, falando sobre como educação transformara sua própria vida e como estava comprometido em garantir que a próxima geração tivesse as mesmas oportunidades. Meu pai sempre dizia que homem verdadeiramente rico é aquele que investe nas pessoas, disse ele. Não apenas em terras ou negócios, mas nas próprias pessoas. Esta escola é esse tipo de investimento, e estou honrado de fazer parte dela. À noite, quando voltaram para a fazenda, Miguel já dormindo em seus braços, Helena disse: "Você foi maravilhoso hoje. As pessoas te respeitam profundamente. Você sabe disso?" "Elas respeitam o que construímos juntos", corrigiu Henrique. "Antes de você, eu estava apenas administrando propriedades. Agora estamos realmente fazendo diferença." "Estamos", concordou Helena. "E isso é tudo que sempre quis." Os anos se sucederam em harmonia. Miguel cresceu forte e inteligente. Uma criança curiosa que adorava livros tanto quanto adorava explorar a fazenda. Com 3 anos, já estava começando a aprender letras com Dona Albertina, que se revelou professora paciente e dedicada. A escola que Helena fundara prosperou, expandindo para incluir mais turmas e mais alunos. Ela se tornou figura respeitada na comunidade, conhecida não apenas como baronesa, mas como educadora e reformadora social. Outras cidades da região começaram a pedir conselhos sobre como implementar projetos similares. Henrique continuou administrando a fazenda com eficiência impressionante, mas agora com equilíbrio saudável entre trabalho e vida familiar. Passava tardes ensinando Miguel sobre a propriedade, levando o menino em sua cadeira, enquanto inspecionavam os campos e os animais. Miguel adorava essas expedições com o pai, fazendo milhões de perguntas que Henrique respondia com paciência infinita. Dona Albertina viveu para ver seu bisneto crescer até os 5 anos. Faleceu pacificamente em seu sono, numa noite de outono de 1928, simplesmente não acordando na manhã seguinte. Foi perda dolorosa para Helena, mas também havia paz em saber que a avó vivera seus últimos anos em conforto e alegria, cercada por família amorosa. "Ela me salvou tantas vezes", chorou Helena nos braços de Henrique após o funeral. "Criou-me sozinha, sacrificou tanto, e então me deu futuro ao aceitar este casamento. E ela partiu sabendo que você era feliz", consolou Henrique. "Partiu sabendo que seu sacrifício valeu a pena, que você não apenas sobreviveu, mas prosperou. Não há presente maior que a avó poderia receber." Miguel, que amava muito a bisavó, ficou triste, mas aceitou a morte com a resiliência das crianças. "Vovó Albertina está com Deus agora",
disse ele com seriedade de 5 anos. Papai disse que ela está feliz lá. Está sim, confirmou Helena, abraçando o filho. E ela sempre estará em nossos corações. A vida continuou. A fazenda prosperou ainda mais com as diversificações que implementaram. A escola expandiu novamente, agora oferecendo aulas para adultos também, alfabetizando trabalhadores que nunca tiveram oportunidade de aprender. Helena e Henrique tornaram-se conhecidos como casal progressista, sempre buscando maneiras de melhorar a vida de todos ao seu redor. Foi em 1929, 6 anos após o casamento, que Helena descobriu estar grávida novamente. Desta vez, Henrique reagiu com alegria em vez de medo. A experiência com Miguel provara que tragédias do passado não precisavam se repetir. A gravidez transcorreu sem complicações, e em maio de 1930 nasceu uma menina. Ela tinha os olhos verdes de Helena e o cabelo escuro de Henrique, e foi imediatamente amada com fervor por toda a família. Como vamos chamá-la? Perguntou Henrique, segurando a filhinha recém-nascida com admiração. Helena pensou por um momento. Mariana Cecília. Mariana em homenagem à sua mãe e Cecília em homenagem à sua primeira esposa. Ambas merecem ser lembradas. Henrique olhou para Helena com amor profundo. Você é mulher extraordinária, sabia disso? Honrar a memória de Cecília dessa forma, quando muitas esposas teriam ciúmes ou ressentimento. Ela fez parte de sua vida, de quem você é, e sem o amor que teve por ela, talvez não soubesse como me amar agora. Não tenho razão para ciúmes. Tenho apenas gratidão. Miguel ficou extasiado com a irmãzinha. Aos 7 anos, era menino responsável e gentil que insistia em ajudar a cuidar do bebê. Helena frequentemente os encontrava juntos, Miguel cantando para Mariana ou mostrando-lhe seus brinquedos favoritos. Os anos 1930 trouxeram mudanças para o Brasil. Revolução, novo governo, incertezas políticas e econômicas. Mas a Fazenda Santo Antônio permaneceu estável, uma ilha de prosperidade e paz em tempos turbulentos. Henrique navegou as mudanças políticas com sabedoria, mantendo boas relações com o novo regime, enquanto protegia os interesses de sua família e trabalhadores. A escola que Helena fundara continuou operando, até expandindo durante as dificuldades econômicas, oferecendo não apenas educação, mas também refeições para crianças necessitadas. Helena organizou campanhas de arrecadação, mobilizou a sociedade local, garantiu que nenhuma criança ficasse sem oportunidade de aprender por falta de recursos. Foi numa noite de dezembro de 1935, 12 anos após o casamento, que Helena e Henrique sentaram-se na varanda dos fundos, observando o pôr do sol sobre as montanhas. Miguel, agora com 12 anos, estava dentro de casa ajudando Mariana, de 5 anos, com um quebra-cabeça. A casa estava cheia de sons de vida, risadas, conversas, a música suave do piano que Mariana estava aprendendo a tocar. Lembra do dia que nos conhecemos? Perguntou Henrique suavemente. Helena sorriu. Como poderia esquecer? Você estava tão frio, tão distante. Deixou muito claro que aquilo era apenas transação comercial. Eu era tolo. Estava tão preso em minha própria amargura que quase destruí minha chance de felicidade verdadeira. Mas não destruiu. Apenas demorou um pouco para encontrar o caminho. Henrique pegou a mão de Helena, entrelaçando seus dedos. Você sabe que te amo mais agora do que amei naqueles primeiros meses, quando percebemos nossos sentimentos? Como é possível? Achei que já me amasse completamente. Amor cresce, Helena. A cada dia que passa, a cada desafio que superamos juntos, a cada momento de alegria que compartilhamos, a cada vez que vejo você com nossos filhos, ou trabalhando incansavelmente por sua escola, eu te amo mais. Pensei que tinha um limite, um máximo de amor que coração humano poderia conter. Mas você me ensinou que amor não tem limites, apenas expande. Helena sentiu lágrimas de felicidade nos olhos. Você transformou minha vida de maneiras que nunca imaginei possíveis. Vim para este casamento esperando apenas segurança e sobrevivência. Encontrei amor, propósito, realização, família. Encontrei lar verdadeiro. E eu encontrei minha salvação em você. Literalmente me salvou de existência que era pouco melhor que morte. Me ensinou a viver novamente, a amar novamente, a ter esperança novamente. Ficaram em silêncio por um momento,
apenas absorvendo a presença um do outro, o som das crianças dentro de casa, a beleza do entardecer. Sabe o que mais me surpreende? Disse Helena, finalmente. O quê? Que o destino nos colocou juntos. Naquele dia, quando minha avó me contou sobre a proposta de casamento, pensei que estava sendo punida, que minha vida estava acabando antes mesmo de realmente começar. Mas na verdade estava apenas começando. O destino me levou exatamente para onde eu precisava estar, e me trouxe exatamente quem eu precisava, acrescentou Henrique. Uma mulher forte o suficiente para quebrar meus muros, gentil o suficiente para curar minhas feridas, teimosa o suficiente para não desistir de mim quando eu mais queria desistir de mim mesmo. Miguel apareceu na porta da varanda. Mamãe, papai, Mariana quer que vocês venham ver o castelo que ela construiu com blocos. Ela diz que é castelo especial onde todo mundo é feliz. Helena e Henrique trocaram um olhar repleto de amor e entendimento compartilhado. Vamos, disse Helena, levantando-se. Não podemos perder Castelo da Felicidade. Henrique empurrou sua cadeira até a porta, parando por um momento para olhar para trás, para o pôr do sol sobre as montanhas de sua amada fazenda. Sorriu, um sorriso pleno e genuíno, e então entrou na casa cheia de luz, vida e amor. A casa que fora mausoléu transformara-se em lar verdadeiro. O homem que fora prisioneiro de sua própria amargura encontrara liberdade no amor. E a moça que fora forçada a um casamento impossível descobrira que às vezes os maiores presentes da vida vêm disfarçados de obrigações indesejadas. Helena e Henrique viveram muitos anos mais, vendo seus filhos crescerem, casarem-se, terem seus próprios filhos. A fazenda Santo Antônio passou para Miguel eventualmente, que a administrou com a mesma sabedoria e compaixão que aprendera com os pais. Mariana tornou-se professora, continuando o legado de educação que a mãe iniciara. E quando, muitas décadas depois, Helena finalmente descansou aos 82 anos, foi nos braços de Henrique, que aos 100 anos ainda a amava com a mesma intensidade do primeiro dia em que percebera seus sentimentos. Eles partiram com meses de diferença, ele seguindo-a como sempre soubera que faria, incapaz de imaginar existência sem sua Helena. Mas deixaram para trás legado de amor que transformara não apenas suas próprias vidas, mas as vidas de todos ao seu redor. Deixaram família forte e unida, propriedade próspera e justa, escola que educara gerações e memória de que mesmo os começos mais improváveis podem levar aos finais mais belos. Porque às vezes, apenas às vezes, o destino sabe exatamente o que está fazendo quando nos coloca em caminhos que nunca escolheríamos por conta própria. E às vezes, o amor verdadeiro não chega como esperamos, mas chega mesmo assim, transformando obrigação em alegria, conveniência em paixão e estranhos em almas gêmeas.